O Nair começa dizendo: caramba, eu acho que hoje eu tô com sorte. Em seguida diz que ela tem um corpão. Ele se aproxima, pergunta: e aí, você tá incrível. E em seguida pergunta qual o nome dela. Ela diz que não vai dizer o nome pra ele e ele fala que o nome dele é Nair e diz que é um prazer. Ela fala que é um prazer também e ele pergunta como está indo o dia dela. E ela diz que está indo muito bem. Ele pergunta por que ela continua andando. E ela diz por que ela precisa ir. Ele pede o Instagram dela e fala que não quer ficar tomando muito tempo dela. Ele fala que também pode ser o número. E ele diz que não conseguiu ouvir. Ela diz que não vai dar o número para ele e ele pergunta por que não. Ela diz que precisa mesmo ir e ele fala que respeita isso e deseja um ótimo dia para ela. Ele fala que vai tentar chamar a atenção dela. Ele pergunta o que ela disse e fala que nem tinha reparado que ela voltou. Ela pergunta se é dele e ele fala: sim, é meu carro. Ela diz que é um carro legal e ele agradece. Ela pergunta para onde ele vai e ele pergunta como assim e fala que ela disse que tinha que ir. Ela fala que ele estava tentando conversar com ela. Ele fala que não ouviu e ela repete novamente. Ele fala que estava, mas que ela disse que tinha mais o que fazer. Ela diz que sim, mas que agora ela está ali tentando falar com ele. E ele pergunta por que agora. E ela diz porque ele tem uma ótima aparência. E ele fala: eu tenho uma ótima aparência agora. Ela diz que quando ele fez o elogio, ela agradeceu. Ele fala que quando ele tentou falar com ela, ela não deu a mínima. E pergunta por que agora ela está ali. Ela diz: ok, tudo bem. E ele pergunta como assim. Ela pergunta: você não me quer mais? Ele fala que ela acabou de dizer que tinha mais o que fazer e que estava ocupada. Ela pergunta: você não me quer mais? Ele fala que ela não quis dar o Instagram, o número, nada pra ele. Ela fala que ele está jogando e ele fala: eu estou jogando agora? Ela fala que gostou do carro dele e ele fala: então o meu carro fez você mudar de ideia? Ele fala que se foi isso, ela pode dizer. E ela diz que ele também tem uma ótima aparência. Em seguida ela pergunta como vai ser. Ele pergunta como assim e diz que ela que tem que dizer. Ele fala que ela não voltou por conta dele e sim por causa do carro dele. Ele pergunta: então o meu carro chamou a sua atenção? Ela diz que também não foi só isso e ele pergunta o que ela quer e fala que ele não gosta de perder o tempo dele. Ela fala que ele pediu o Instagram dela e pergunta se ele não quer mais. Ele fala: não, tudo bem, eu pego o seu Instagram e aí o que acontece depois? E ela diz que eles podem ir para um encontro. Ele fala: ir para um encontro. E ele pergunta se ela está convidando ele. E ela diz que ele que falou com ela primeiro. Ele pergunta por que ele a convidaria para o encontro. E ela diz: olha para o seu carro. Ele pergunta o que isso tem a ver e se só porque ele tem esse carro ele precisa convidá-la para sair. Ela fala que eles podem sair, mas ele fala que não. E em seguida se despede dela e fala que isso não vai rolar. Ela fala que então tudo bem, e ele fala que para ele também tudo bem. Ele fala que isso é muito confuso e que ela disse que só porque ele tem esse carro ele precisaria levá-la para o encontro. E diz que isso não fez mesmo nenhum sentido. Mas de repente ela decide voltar. Ele pergunta o que aconteceu e ela diz que ele está jogando. Ele pergunta: eu estou jogando? Ela fala que ele está fazendo jogo duro, mas ele responde dizendo que basicamente ela disse que voltou por conta do carro dele. E em seguida pergunta por que ele a levaria para o encontro. E como ela começa a perder a paciência, ele vai embora. O Nair pergunta se está tudo bem e também pergunta se ela quer ajuda. Ela diz: com licença? Ele fala que se ela tirar selfie não vai dar para pegar o corpo todo, mas ela diz que não precisa de ajuda. Ele fala que pode ajudar e que parece que ela está tendo dificuldades. Ela fala que está bem, ele pergunta se ela tem certeza e ela fala que ela está ótima. Ele fala que então tudo bem e pergunta qual o nome dela. E em seguida diz que o nome dele é Nair, mas ela fala que ela não tem nome. Ele fala: você não tem nome? E ela diz que não. Ele fala: seu pai, sua mãe, eles não deram um nome pra você? Ela diz que não e fala que nem os conhece. Ele fala: não conhece? E ela diz que não. Ele fala que lamenta em ouvir isso e pergunta de onde ela é. E ela diz que é de Nova York. Ele pergunta quanto tempo ela está em Houston. E ela diz que não sabe. Ela diz simplesmente: não sei. Ela diz que está fazendo uma coisa ali e que eles podem se ver mais tarde. Ele pergunta se ela não quer conversar e ela diz que não. Ele fala que entende e deseja um ótimo dia para ela. E ela diz que tudo bem.
Ela pede pra ele esperar e ele pergunta e aí? Ela pergunta qual o nome dele e ele pergunta como assim meu nome? Ela diz que gostou do carro dele e ele fala que sabe e que viu ela tirando foto com o carro dele. Ele pergunta por que ela quer saber o nome dele. Ele fala que ela parecia estar certa de que não queria conversar com ele. Ela diz que entende, mas pede ele para esquecer o que aconteceu. Mas ele fala que tudo bem, que ela pode ir fazer o que ela estava fazendo e que ele não vai atrapalhar. E ela diz que ele não está atrapalhando. Ele fala que deu para perceber que ela estava com pressa, então tudo bem. Ela diz que sente muito e que gostaria de conhecê-lo. E ele fala, você gostaria de me conhecer? E ela diz que sim. Ele pergunta por que agora? Ela fala que não sabe, mas que simplesmente ela só não quer deixar uma coisa boa passar. E ele pergunta o que ela quer dizer com coisa boa. Ela diz que está falando dele. Ele fala que ainda há pouco ela deixou muito claro que não estava interessada. Ela diz que só está passando por um momento difícil e fala que ela quer conversar com ele. Ele fala, você está passando por um momento difícil? Ele fala que então agora de uma hora para outra não está mais passando por um momento difícil? E mais uma vez ela diz que ela realmente quer conversar com ele. E ele fala, olha cara, eu não nasci ontem. E pede para ela parar de tratá-lo como se ele não soubesse o que está rolando. Ela pede uma segunda chance e ele fala uma segunda chance e pergunta por que ele faria isso. Ela diz porque ela é especial e que ela vai mostrar para ele. Ele pergunta o que ela tem de tão especial. Ela diz que ele vai descobrir se eles conversarem. Ele fala que não gosta de perder o tempo dele e ela diz que ele não vai perder. Ele pergunta por que agora ela quer conversar com ele. E ela diz, você é um fofo. E diz que depois que viu ele indo embora, ficou pensando, por que não? Ele fala, então quer dizer que quando eu estava frente a frente com você, você não estava interessada. Quando eu estava indo embora, aí você começou a se interessar. Ela diz que sente muito, mas que ela é sim uma pessoa muito amigável. Ele fala que ele sente que isso não está fazendo muito sentido. Ele fala que ele é a mesma pessoa que falou com ela ainda há pouco. Ele fala que ela não quis conhecê-lo, não quis dizer o nome para ele, e ela diz que ela acha que eles não deveriam se concentrar no passado. E ele pergunta, como assim? Acabou de acontecer? Ela fala que tá no passado. Ele, calma aí, acabou de acontecer agora. Ela diz que eles podem seguir em frente. Ele fala, seguir em frente agora? Ela diz que eles deveriam seguir em frente e simplesmente esquecer tudo isso e começar do zero. E ele pede para ela dar para ele um motivo para ele esquecer. Ela diz que talvez ela faça alguma coisa mais tarde, hoje à noite. Algo que ele goste. E ele fala, algo que eu gosto. E ela diz que é algo que ele vai gostar. E ele pergunta, eu vou gostar? E pergunta o que exatamente. Ela fala que não sabe, mas que ela pode fazê-lo feliz. Ele fala que não gosta de surpresas e diz que ela pode dizer. Em seguida ele pergunta o que ela vai fazer por ele. E ela diz, não sei, talvez a gente possa voltar para a sua casa. E ele fala, tudo bem. E ela diz que pode proporcionar para ele momentos inesquecíveis. E ele pergunta, sério mesmo? E ela diz que sim. Ele fala, caramba, por que você mudou tanto assim de repente? E ela diz, desculpa, mas eu sou do signo de Gêmeos. Simplesmente eu sou assim. E ele fala que sinceramente ela foi muito arrogante. E ela diz que ela é muito versátil. E ele fala, sério? E ela diz que sim. Ele pergunta, você disse que era da onde mesmo? E ela diz que de Nova York, no Queens. E ele diz que tudo bem. Ele pergunta há quanto tempo ela está por ali e ela diz que só alguns meses. Ele fala que tudo bem e pergunta se ela tem um namorado. Ela diz que espera que sim. Ele pergunta, como assim espera que sim? Ela fala que talvez ele possa ser o homem certo. Ele fala, você nem me conhece. Ela diz, deixa eu te conhecer. Ele pergunta como ela pode saber que ele é o cara certo. E diz que tudo isso acabou de acontecer. Em seguida ele pergunta se ela não acha que está indo rápido demais. Ele fala que ela está colocando a possibilidade dele ser o namorado dela, mas que ela nem conhece ele. E ela diz que eles podem se conhecer. Ela diz que adorou o cordão dele e ele fala, calma aí. E pergunta por que ela está encostando no cordão dele. Ela diz que ela acha que ele simplesmente fica bonito e ele agradece. Mas ele pede para ela não tocar no cordão dele, afinal de contas ele não a conhece. Ele fala a mesma coisa, eu não posso tocar de repente no seu cabelo. Ela fala que entendeu e ele pergunta se ela entendeu e fala que isso não é legal. E ela diz que ele é muito provocante. Ele fala, agora eu sou muito provocante. Ela diz que com essa camisa, esse cordão, e fala que tem algo nele que é muito provocante. Ele pergunta se então ela gostou do que viu e ela diz que sim. Ele pergunta se ela não acha que é estranho que ela tenha mudado de opinião assim tão rápido. E ela diz, não é o que eu penso. Ela pede mais uma chance e ele fala,
fala mais uma chance e pergunta por que ele deveria dar mais uma chance para ela. E ela pergunta, você não gosta do que tá vendo? Ele fala que para ser sincero e diz que em Houston ele vê garotas como ela o tempo todo. Ela pergunta então por que ele parou para falar com ela. Ele fala porque ela estava tirando foto na frente do carro dele e pergunta o que ele deveria fazer. E ela diz, vamos lá, me dá mais uma chance. E ele fala, mais uma chance. Ela diz, só conversar, e em seguida ele pede para ela dar uma volta. E ele fala, me dá sua mão, dá uma voltinha. Ele fala que ela está usando rosa e pergunta se é a cor favorita dela, e ela diz que é. Ela pergunta se agora eles podem conversar, e ele diz que eles já estão conversando. E ele fala que se tem uma coisa que ele não gosta é de perder o tempo dele. Ela diz que ele não vai e pede para entrar no carro dele. E ele pergunta entrar para quê? Ela diz que eles podem conversar, ter um momento mais íntimo. Ele pergunta por que ela fica tentando seduzi-lo, fazendo todos esses movimentos e tal. E ela pergunta se ele não gosta. Ele fala que só está dizendo que isso não vai funcionar, para ela não ficar perdendo o tempo dela. E pergunta se ela entende. Ela diz que tal você começar a ser legal comigo. E ele pede para ela se afastar um pouco. Ela fala que eles podem conversar e ele diz que eles já estão conversando. Ela diz que pode ficar melhor e ele fala, não, tudo bem, entra lá. Ele fala que ela mudou completamente. Ele pede para ela abrir a porta e fala que é só puxar. E ela fala abrir, e ele fala que é só puxar. Ele fala que ela só precisa puxar com jeito. E em seguida ele pergunta se ela está perto do sensor. Ele pede para ela se afastar um pouco e fala, puxa aí agora. Ele fala, calma aí, tira a mão, solta, recua mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. Isso aí, obrigado.